colocar aqui para gravar. E aí, vou colocar aqui o nosso texto da oração inicial para a Ana conduzir aqui com a gente. Então, nesse encontro, que será com certeza bem frutuoso, eu trago para a gente iniciar a homilia do Papa Francisco, um trechinho da homilia do Papa Francisco, por ocasião do encerramento do 10º Encontro das Famílias, 10º Encontro Mundial, encerrado lá em Roma. E o Papa, a gente sabe que ele é um apaixonado pela família, como todos devemos ser. E começando, a gente vê assim, o amor em família, vocação e caminho de santidade, como todos os outros caminhos assumidos como vocação. E na homilia, o Papa utilizou as leituras do dia, que seria a leitura do dia de domingo, e na carta aos Gálatas, uma das frases que ele usou foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade que Cristo nos conquistou com o preço do seu sangue está inteiramente orientada para o amor, a fim de, como dizia e nos diz hoje a nós o apóstolo, pelo amor nos façamos servos uns dos outros. Todos vós, esposos, ao formar a vossa família com a graça de Cristo, fizestes essa corajosa opção. Não usar a liberdade para proveito próprio, mas para amar as pessoas que Deus colocou junto de vós. Em vez de viver como ilhas, isolados, cada qual no seu pedacinho, fizeste-vos servos uns dos outros. Assim se vive a liberdade em família. A família é o lugar do encontro, da partilha, da saída de si mesmo para acolher o outro e estar junto dele. É o primeiro lugar onde se aprende a amar. Então, nesse espírito de aprendermos a cada dia a amar para melhor servir, melhor nos colocarmos à disposição daqueles que mais necessitam, daqueles que estão tanto ao nosso redor próximo, como ao nosso redor mais distante. Vamos abrir o coração para acolher, né, com alegria a partilha que será feita pelas pessoas que estarão conosco, apresentando tanto o encontro em Manresa, como... Nossa, deu um branco agora. Como eu perdi agora o Congresso casal vai Nacional da apresentar. Pastoral Familiar. Isso. Né, que nós possamos acolher cada palavra com a alegria, com a graça do Espírito Santo em nós. Estaremos, por isso, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafael. Tudo bem? Então, como é que vai funcionar a nossa live, né? Nosso bate-papo, na verdade. A gente pensou em mais ou menos 20 minutos para cada um partilhar, assim, né? Então, Stella e Elton vão partilhar um pouco da experiência deles nesse final de semana, lá no Congresso Nacional da Pastoral Familiar, que aconteceu em Governador Celso Ramos. E a Isabel depois partilha, por mais ou menos 20 minutos também, a experiência dela lá em Manresa, na oficina sobre famílias que a CVX da Espanha ofereceu, assim, né? E a nossa ideia, né, é, de fato, utilizar esses dois ganchos como ponto de partida para um bate-papo, assim, né? Para uma conversa entre todos nós, por isso esse formato um pouco diferente, né? De estarmos aqui em uma sala do Zoom, não fazer uma live, assim, né? Que a gente
porque a gente entende que de todas as fronteiras, de todas as missões, a missão na família é a missão que certamente envolve a todos, né? E nesse sentido, já queria trazer de maneira muito especial, assim, né? Esse olhar para as famílias, tanto da Isabel quanto da Estela e do Elton. A Isabel acabou de me avisar que ela, chegando hoje de viagem, já precisou ir internar o pai dela no hospital. Então, rezemos pelo pai da Isabel, ele tá lá, a filha da Isabel tá cuidando, né, do avô, né, mas imagino que ela esteja com um coração dividido, né, um pouco aqui, um pouco lá, acompanhando, monitorando aí o que está acontecendo lá no hospital. E a gente tem também a família da Estela e do Elton, que passaram aí por uma dificuldade grande, né, às vésperas de embarcar lá para... Embarcar não, né? De pegar o carro para Governador Celso Ramos, não é tão perto de Curitiba, mas uma viagenzinha. A casa deles acabou sofrendo um incêndio, né? E aí, mesmo assim, né, eles foram, entenderam que estava na missão deles ir, mas aí agora na volta também outras questões familiares também os mobilizando, né? Então, rezemos por essas duas famílias e por todas as nossas famílias, né, que a gente quer trazer aqui como intenção, né, para que o nosso trabalho enquanto CVX, né, ele olhe para as famílias como um todo, mas que a gente também possa nunca deixe de olhar para as nossas, né? Então, passo a palavra para a Estela e para o Elton falar um pouquinho de como é que foi o Congresso Nacional da Pastoral Familiar. Obrigada, Rafa. Boa noite a todos. Eu sou a Estela, casada com o Elton, já estamos juntos, na verdade, há 18 anos. Eu tenho 2 filhos, o José e o João. O José está com 24 anos, o João está com 22, e temos da nossa união, nós temos o Pedro, que está com 13 anos. Então, é um prazer falar para vocês aí sobre esse tema tão importante. Me sinto bastante privilegiado em poder ter participado do congresso e ter representado a CVX nesse congresso, e acredito que é uma caminhada bem extensa que a gente precisa ainda traçar, mas acho que estamos com um bom start aí para começar um trabalho para a CVX. Fomos aqui de Nossa Senhora Medianeira. Como o Pinati falou, a gente vai tentar partilhar um pouquinho do que aconteceu lá no Congresso, esse final de semana. A gente não tem nada... Ela está um pouquinho baixo o teu som, talvez você tenha que se aproximar um pouquinho do microfone. Temos só assim, anotações do que nós vivenciamos ali, né? Nenhum material aqui na mão, estruturado, né? Então, nos desculpe se a gente se perdeu um pouco, eu fiz várias anotações, mas vamos tentar, assim, partilhar um pouco o que nós vivemos, tá? Esse congresso foi o 16º Congresso Nacional, né, da Pastoral Familiar. Tinham mais ou menos... Umas 1.500 pessoas, aproximadamente. Participando, gente do Brasil todo, então foi algo grande, assim, nós nunca tínhamos vivenciado isso, foi bem legal. E só fazendo, assim, uma linha do tempo, 2014, 2015, aconteceram o Sínodo da Família, né? O Papa Francisco, ele assume em 2013, 2014, 2015, ele faz o Sínodo da Família, olhando, assim, a importância de se abrir para um mundo um pouco diferente hoje, né, em relação às famílias, e sempre com um olhar de acolhimento e de olhar as necessidades reais. Nesse sínodo foi tocado em pontos assim espinhosos, como divórcio,
segunda união, homossexualismo, que até então não eram pontos tocados pela igreja. E em 2016 nasce a exortação Amoris Laetitia, e a partir daí a gente vê que a igreja está caminhando assim com um olhar muito, muito, muito amoroso, né, de cuidado mesmo e da importância da família. Então, esse ano aconteceu também em junho o 10º Encontro Mundial das Famílias, que foi em Roma, como a Ana fez aí na abertura, colocou um pedacinho da homilia do Papa, e o tema era amor em família, vocação e caminho de santidade. E foi o mesmo tema que foi utilizado agora no Congresso, né? No 16º Congresso, eles utilizaram esse mesmo tema, amor em família, vocação e caminho de santidade. Justamente para pontuar 6 anos de Amoris Laetitia, juntamente com 3 anos do chamado à santidade, né? Que faz o Gaudete et, eu não sei falar direito isso, mas é a encíclica que ele coloca lá, né, do chamado à santidade. E eu acho que para mim, assim, é um marco, assim, a Amoris Laetitia é realmente um marco, assim, dentro da igreja para esse tema familiar, assim. Eu acho que esse material é muito rico, assim, para a pastoral familiar, e foi basicamente em todas as palestras que foram proferidas ali, sempre foi comentado o material. Eu acredito que isso é um subsídio bem forte para a gente também ter como estudo, né, para a caminhada na CVX. Desafio para a família cristã foi o primeiro tema da primeira palestra, e foi o padre Rafael Solano, um padre que dá aula na PUC, aqui do Paraná, e tem um trabalho bem bacana com um grupo de LGBTQI+. Então, ele já começa pontuando que ele já está com um trabalho, caminhando um trabalho nessa fronteira, e ele coloca assim que o maior desafio é compreender essa exortação, né? O Amoris Laetitia na extensão da sua riqueza, né? E como a gente está, às vezes, negligenciando e deixando de nos aprofundar nesse documento que ele considera realmente um guia, assim, para todo o povo de Deus em família, né? Não só para as pastorais familiares, mas eu acho que é um guia para todos nós. E o segundo desafio é nos aproximarmos da real e concreta situação que vivem as famílias, né? Sabemos que as famílias vivem num momento de maior exigência e relevância. Então, a exortação nos dá esse guia, né? A igreja como um todo caminhando numa proposta evangelizadora para as famílias, mas tendo como esse guia o Amoris Laetitia, né? E daí o Papa coloca uma igreja que ouve, atenta às necessidades das pessoas humanas e com elas tenta compreender os confusos, animar os entristecidos e fortalecer os vacilantes. É uma igreja que não tem medo de abalar as consciências anestesiadas ou sujar as mãos discutindo animada e francamente sobre a família, né? Então, ele já coloca ali o papel mais ativo da pastoral familiar diante dessa necessidade da evangelização da família, né? E dá uma chamada assim num papel mais ativo mesmo das pastorais familiares de assumir esse ponto e realmente caminhar. Ele comenta também que as famílias hoje, né, por conta de toda essa questão tecnológica, de facilidade de comunicação, ela está muito sentimental, assim, muito, posso até dizer um termo assim, muito mimimi, mas de uma outra certa forma, uma contradição que ela é insensível, ou seja, ela vê uma superficialidade de sentimentalismo
às vezes assistencialista, assim, mas muito pouco preparada para realmente se doer pelas dores da igreja, assim, né? Ele disse que essa palestra dele, ele focou muito em contradição, né? Assim, a gente vive muitas contradições dentro das pastorais e dentro das famílias. E para mim marcou muito essa frase, né? As famílias hoje vivem um sentimentalismo, mas ainda são insensíveis, né? Achei muito rica essa frase que ele comentou. E ele já pontua também o desafio de hoje é parar e escutar o mundo, né? Na primeira palestra a gente já ouviu um forte apelo vindo do parar e escutar. Depois nós tivemos uma palestra sobre amor familiar, vocação e caminho de santidade, que é praticamente o tema, né, do congresso, e onde eles colocam que todos nós, né, religiosos, consagrados, vocacionados, casais, enfim, independente da nossa vocação, que nós somos chamados ao amor, a ter uma vida casta e a sermos santos, né? Conhecidos ou anônimos, mas somos chamados a essa santidade, né? E o grande desafio é decidir o que fazer para santificar a família. Pois é preciso exercitar as virtudes na educação dos filhos, dos esposos, antes de tudo. A missão dos cristãos é santificar, transformando as dificuldades e os sofrimentos em oferta de amor. Então, uma família, a igreja doméstica, uma igreja que é chamada a anunciar, a celebrar e a servir o evangelho. Então, de novo, assim, a gente sentiu assim um chamado a essa responsabilidade, né, de todos nós, né, e coloca também essa busca do caminho da santidade, tem que ser trilhado, é um caminho, né, e ele tem que ser trilhado dentro da família, né, para que possamos ser assim sinais de Deus no mundo. E o legal dessa palestra é que ela foi feita por leigos, por um casal, assim, então não foi um religioso. Isso acho que deu uma proximidade, assim, com o público, de entender um pouco melhor que todos nós, né? E que eu achei legal que o casal colocou, que a gente sempre se preocupa com vocações, né? E a gente não se dá conta, às vezes, que as vocações nascem nas famílias, né? E acho isso bem importante, assim, porque às vezes a gente pode privar alguma vocação de um sacerdote ou por até proteção ou por algum desconforto ou por incerteza, insegurança, mas é importante a gente ter em mente que é na família que nascem essas vocações, né? E a gente às vezes espera que isso venha de um outro lado, do além, e é importante a gente ter noção que nós fazemos parte das vocações tanto da igreja como as nossas vocações dos filhos, etc. E tal. Acho que isso é um ponto que ficou bem frisado para mim. Dessa santidade que quando eu presto serviço ao outro, eu santifico ele, mas também estou me santificando, né? Então, esse olhar de atenção neste caminho. E aí esse é o grande desafio, né? De fazer santificar a família, né? Acho que isso é um desafio bem grande, né? Daí já vamos para outro dia, né? Acho que daí tivemos uma palestra sobre família e sinodalidade, né? Que acho que é o tema do momento, se falando tanto em sinodalidade, né? Essa igreja sinodal, que é uma igreja da escuta, né? Ciente de que escutar é mais do que ouvir. É uma escuta recíproca, onde cada um tem algo a aprender, e a partir dessa escuta olharmos para o futuro, né? O caminho sinodal já não pede para refletirmos apenas sobre as necessidades e expectativas das famílias,
mas sobre a contribuição que a família, como tal, pode dar ao caminho sinodal da Igreja, como sujeito pastoral. Então, um comprometimento nessa missão, né? Assumirmos um protagonismo nessa missão, né? E darmos como protagonista. E eu achei legal também o jeito simplista que ele abordou, o termo sinodalidade, ele colocou que é como se fosse o jeito que a Igreja trata os temas da família, a Igreja é sinodalidade, a gente percebeu, e sinodal é o caminho, né? É a jornada. Então, eu achei que ficou bem didático assim a forma que ele colocou esse termo, que às vezes a gente acha muito longo, mas é bem simples, é o caminho da Igreja e o jeito que a Igreja encara esse caminho. Basicamente é isso, né? Achei bem legal. Ele coloca atividades, né, apontadas na sinodalidade, que é a comunhão, a participação, cada batizado é chamado a tomar seu lugar de acordo. Oi. Eu acho que identifiquei qual que é a questão. Quando você olha para o teu caderninho, a tua boca vira um pouquinho para ver se você possa colocar o caderno. Deixa eu ver se eu deixo aqui minha coisa, minha cola. Não, se você deixar ele em direção à câmera, acho que fica melhor. Você vai falar em direção ao microfone também. Desculpe. Quando o Elton fala, a gente está escutando super bem, mas quando você vira para o lado um pouquinho, a gente perde um pouquinho. Vou tentar. Então, cada batizado é chamado a tomar seu lugar de acordo com seus dons, carismas e mistérios. Melhorou. E aqui ele já falou bastante de uma família, de novas estruturas familiares, né? Novos formatos familiares, né? De estarmos atentos a olhar para essa igreja que apresenta hoje um novo formato estrutural, novos formatos, e acolhermos, escutarmos e dialogalidade, acho que foi, né? Esse termo, dialogalidade. Dialogar a partir dessa escuta, né? Que isso quer essa sinodalidade. Um processo espiritual onde se escuta, mas se caminha juntos, né? Exercitando essa escuta. Acho que era de sinodalidade, dessa palestra foi isso. Aí tivemos as redes sociais, né, no mundo de hoje, um casal bem jovem falando desse tema, e acho que foi pontuado assim, bem bacana a questão das redes sociais que nos aproxima e faz com que hoje estejamos todos aqui, gente de todos os lugares, podendo conversar e nos olhar e partilhar, mas um olhar também da gente não deixar que isto nos afaste, né? Nos deixe frios e presos no mundo, atrás dos nossos computadores, e que nada substitui o contato, né? O contato físico com o outro, o contato físico com o irmão, né? E o que eu achei interessante, assim, que por ser um casal jovem, né? Eu já tinha um preconceito que eles iriam, basicamente, vir muito pesado em relação às redes sociais. E foi muito pelo contrário, eles deram uma abordagem muito moderna de como a gente pode, sim, usar a rede social para transformar ambientes, para evangelizar, para se comunicar. Eram vários exemplos de como a igreja trabalha com as redes sociais. Ou seja, eles exaltaram o lado positivo da rede social. Isso eu achei legal, porque já está meio que bater em rede social, né? E outro tema que eu achei interessante, uma abordagem que eles fizeram, que eu acho que é um dos principais, é você ser autêntico nas redes sociais, né? Basicamente, ter uma autenticidade quando você está na rede social, que seja uma verdade de que você é na vida real. Isso já basicamente já descaracteriza bastante coisa, né? Então, eu acho isso bem importante, e essa questão que a Estela falou de não se afastar e não
não é para abandonar, é saber usar. E o que eu achei legal, assim, que ela falou assim, a rede social não deve ser encarada como uma ferramenta, e não é, ela é um ambiente. Então, o ambiente que você está na rede social tem que ser o mesmo ambiente que você está no seu trabalho, em casa, ou seja, a autenticidade, o jeito que você é, o jeito que você se expressa, você tem que ser verdadeiro em todos os ambientes, inclusive na rede social. Achei bem interessante essa abordagem. A ferramenta fica missa no domingo, que foi do Dom Ricardo, ele colocou algo bem bacana, o local lá, ele tinha muitas referências ao barro, né, o barro que é moldado, as mãos do oleiro, então tinham muitas referências nesse local onde estava acontecendo o congresso, tinha muitas referências sobre a mão do oleiro, o cuidado com o barro sendo moldado. Então, ele coloca esse cuidado de estarmos sendo moldados e devolver isso para o mundo, né? E acho que ele finaliza com uma frase bem bacana, que a pastoral deve cuidar das vaidades, né? Ele vê isso muito ainda dentro das pastorais como um todo, e que ela deveria se sentar sempre no último banco, não para demonstrar humildade, mas sim para estar deixando os primeiros lugares para os que mais necessitam, para os que devem ser acolhidos e impulsionados pela pastoral. Fazendo assim um relato final, a gente escutou muito assim de novos olhares, novas estruturas de uma igreja aberta, mas os pontos reais mesmo que nós esperávamos ouvir, nós não escutamos, sabe? Novos formatos, mas quais são esses novos formatos? Como devem ser tocados, como devem ser vividos, como devem ser acolhidos? A gente viu ainda assim um pudor, um cuidado em não tocar nos assuntos realmente que são os assuntos espinhosos, vamos dizer assim. Casais de união, novos formatos, acho que ainda precisava ter algum um apelo maior. Mas eu acho que é o papel nosso, né? Nosso aqui, meu, da Estela, de todo mundo, de estar lá, e a gente com vontade até de procurar alguém lá para falar alguma coisa. Eu acho que esse incômodo nosso é a nossa missão, né? Acho que a gente tem que se incomodar mesmo e tentar buscar respostas dentro dos ambientes que a gente convive, né? Mas, assim, é uma grande festa também. Acho que é uma celebração muito bonita, assim, sabe? É um encontro muito bonito de várias regiões, vários povos, vários sotaques. E acho que isso também é importante comentar. Então, foi um evento bem alegre, bem festivo também. Eu acho importante isso, né? E a importância que a pastoral familiar tem dentro da igreja é muito grande, né? É muito grande, a gente não fazia tanta ideia de tão importante que eles colocam a pastoral familiar dentro das pastorais da igreja, né? Como vocação, como espiritualidade, berço da vocação, né? Tudo nasce da família, tudo é vivido dentro de uma família, né? Então, como o Papa pede esse olhar, esse cuidado, esse trabalho hoje muito dentro da família, né? Esse olhar de evangelização mesmo e de responsabilidade de nós como pais e como cristãos de estar caminhando com esse olhar. Acho que é isso. Extrapolamos o tempo aí, mas a culpa é minha. Pronto. Não, vocês cravaram bem certinho. Muito bom. Obrigado. Acho que teria vários pontos a comentar, mas a gente conversou de passar para a Isabel, então façam as anotações aí. Estou vendo que tem algumas pessoas deixando mensagens no chat, e aí depois a gente faz uma rodada de ressonâncias. Tá? Obrigado, Estela. Obrigado, Elton. Isabel, contigo.
Obrigada, Rafael. Boa noite a todos. Alegria de ver rostinhos conhecidos, saudades. Bem, eu vou tentar, né? Porque vocês sabem que eu falo muito, então 20 minutos só para... Olá, Ruth! Só para falar é difícil. Bom, só para deixar tranquilo, meu pai já foi para casa, tá? Tem uma amiga que acabou de me dizer que isso foi piti de chegada, né? Porque eu estou fora do Brasil há 45 dias, mas eu passei pelo Brasil só para trocar de mala, e aí nos últimos 15 eu não vi, e aí o dia que cheguei deu piti da carência, deu piti de tudo, mas 99 anos é complicado, enfim, já está em casa, minha filha já chegou aqui, ele já chegou lá, porque ele mora sozinho, ai de mim, então, enfim, tá tudo bem, sob controle, amanhã cedo eu apareço lá para saber do que se trata o assunto. Que bom, ficamos felizes por você, Isabel. Graças a Deus. Não, e assim, minhas filhas são muito melhores do que eu, então, graças a Deus, quando elas entram para resolver, eu fico mais aliviada do que quando eu mesmo estou lá. Então, ótimo. Então, vamos lá, gente. Vou tentar, alguns de vocês vão lembrar do que eu vou falar, outros talvez não, porque ainda não fizessem parte da nossa comunidade. Amor de Letícia, como a Estela e o Elton falaram, foi lançado em 2016, e em 2017 houve o primeiro encontro mundial sobre as famílias da CVX, que foi na Espanha, em Escorial. Eu, como sou apaixonada pela Espanha e pelos espanhóis, então, novamente, eu estava lá naquela época, e o Alexandre Tenório me convidou para que eu pudesse ser a pessoa que pudesse estar lá, até porque, em termos de custo, ia ser muito mais barato, porque a passagem já era por minha conta mesmo. E aí eu fui. E o que aconteceu em 2017? Em 2017, nós estudamos o documento e várias ideias foram aparecendo. Naquela ocasião, em 2017, o Chile a CVX do Chile estava trabalhando junto com a CVX da Espanha, o relógio da vida, relógio da família, relógio da família. E aí, em 2017, final de 2017, início de 2018, o relógio da família virou um livro, que é todo um livro da oficina, se não me engano, são 10, sobre o relógio da família, que é uma oficina para a pastoral da família, que se capacita os relojoeiros, né? E se aplica nas comunidades, nas famílias, nas paróquias. Logo em seguida, isso veio, também na linha do Amor de Letícia, as 4 estações. 4 estações é a oficina para as pessoas descasadas, casadas em segunda núpcias ou viúvas, ou seja, são aquelas pessoas que já tiveram um casamento. Tá? Então, seja porque é divorciada, seja porque estão vivendo um casamento como eu vivi. Eu era solteira, o pai das minhas filhas era casado, e então nós casamos no civil, eu não pude casar no religioso, né? Porque ele já era casado no religioso. Hipocritamente, nós nos divorciamos, então, hipocritamente, para a Igreja Católica Apostólica Romana, eu sou solteira. Olha que coisa boa, né? Solteira, mãe de 2 filhos. Então, essas hipocrisias, né, que a gente tem aí no contexto social. O nome do livro, Relógio das Famílias, chama Relógio das Famílias. Todos esses livros que são elaborados pela equipe de Missão Família, na CVX da Espanha, eles saem pela Universidade de Comilhas, porque o Fernando é da Universidade de Comilhas, e saem com todo o apoio pedagógico, psicológico e teológico dos grupos, enfim, da universidade. Tá? Então, aí em 2018 para 2019 saiu as 4 estações, que é exatamente o trabalho com essas pessoas. Está no prelo para sair agora, final de dezembro, início de janeiro, o Relógio da Vida. O Relógio da Vida é para tratar da terceira idade. Podemos entender aquela pessoa que se aposentou e vai trocar de vida,
ou os idosos que, enfim, chegam, passam a viver em uma casa geriátrica ou passam a ficar sozinhos, que nem meu pai, que foi casado há 62 anos com a minha mãe, e minha mãe morreu antes dele e ele está aí sozinho, né? Lúcio. Enfim, foi o que eu fiz, eu vou detalhar melhor. E tem um em preparação agora, que está sendo preparada a oficina, então ainda não está pronta, que se chama Viagem Arco-Íris, que é para o acolhimento de pessoas, eu não vou falar a sigla enorme, que tem diversidade sexual, né? Porque cada dia bota uma letra, então é LGBTQIA+, aí o A daqui a pouco já tem outra letra, eu estou desatualizada, então, para a diversidade sexual. Como que nasce a diversidade sexual dentro da CVX? Existiam duas moças da CVX de Barcelona, que são LGBT. E elas não se assumiam na comunidade. Até que um dia, depois da Amores Letícia, tiveram coragem de se assumir na comunidade. Então, foi um caso concreto. Hoje, essas moças já são casadas há 12 anos, já adotaram 2 gêmeos, que são uma gracinha, estávamos lá todos juntos. Tá? E a Marisol, que é a responsável pela equipe de Missão Família, teve na filha mais velha que se assumiu LGBT. Então, ela teve que aprender a ser uma mãe de uma pessoa com diversidade, né? E dentro de toda a complexidade que isso possa trazer. A Marisol é da minha idade, 61 anos. Né? Bom, esse é só para vocês entenderem o que é que a equipe Missão Família foi apresentar nesse segundo encontro das famílias. Esse segundo encontro das famílias aconteceu 5 anos depois do encontro de Escorial, em 2017, e eu, quando recebi a carta convite e me dispus aí e pedi para ser indicada, eu havia entendido que iríamos conversar sobre todas essas ferramentas. Não foi isso que aconteceu. Na noite que nós chegamos em Manresa, houve uma noite de explicação das ferramentas. Como a viagem arco-íris não está pronta, foi dito assim, vocês vão participar de uma das 3, ou vocês vão viver a experiência de uma das 3 oficinas. E aí eu fui para o meu quarto rezar para saber o que o senhor queria de mim. Fui na cova, né? Recomendo fortemente, não vou partilhar a experiência de Manresa, porque levaria muito tempo, e ela é muito individual e particular. Só posso agradecer a Deus por ter me permitido, me elegido conhecer Manresa. E fui rezar e saí de lá com a firme determinação, como disse Santa Teresa d'Ávila, de que eu tinha que fazer o relógio da vida. Então, portanto, cuidar da terceira idade. Primeiro, porque eu já estou nela, né? Segundo, porque eu não sei lidar com idoso. Eu tenho uma dificuldade astronômica para lidar de idoso. Meu negócio é criança. E criança até 10, 11 anos. Criança, não adolescente. E eu fui aprender a cuidar de idoso com a minha mãe. Só que a minha mãe era o amor da minha vida e minha grande amiga. Então, era fácil amar minha mãe e tentar conhecer a senilidade quando minha mãe teve Alzheimer. Mas era fácil. A quantidade de amor que eu tinha por ela, fazia qualquer coisa, estava tudo certo. E pela minha madrinha, irmã da minha mãe, que teve também, não teve Alzheimer, mas que teve, tem um nome, demência, não sei o que é. Bom, mas eram fáceis, porque a quantidade de amor era fácil. O que não é fácil com meu pai, porque eu não tenho essa quantidade de amor pelo meu pai. Né? E Deus me colocou na comunidade que eu tinha por modelo para mim, que é as aprendizes do coração de Jesus como guia.
Minha vida inteira, desde que eu entrei na espiritualidade naciana, eu olhava para aquelas mulheres e dizia assim, eu quero ser assim um dia, eu quero ter essa alegria. Isso foi um dos fatores que me levou para ser vestida. E eu tive a graça de ser convidado para ser guia dessa comunidade, assessora, né, no Brasil, assessora. E são maiores. E os 4 anos que eu fiquei na coordenação do Rio, junto com a Ruth e com a Rosângela, eu me bati e me bato o tempo inteiro. Nossa CVX está envelhecendo e ninguém cuida disso. E tem que cuidar. E é para lá que a gente vai. Enfim, caí e fui fazer o relógio da vida e simplesmente cheguei à conclusão que é uma nova missão que Deus me pediu. Eu vou entrar agora em discernimento, que eu voltei hoje, né? Cheguei hoje no Brasil, para saber se é uma nova missão, aonde eu saio de alguma, se é mais uma missão. Então, faça menos coisa para você e mais coisa para os outros. Então, ainda não sei a resposta sobre essa pergunta. Vou começar a discernir isso essa semana, dia 1º. Combinei com Deus que dia 1º, eu ainda estou de folga hoje e amanhã, dia 1º, eu começo a rezar para saber o que Ele quer de mim. Então, o que eu fui fazer lá? Fui ser treinada no relógio da vida. Só que o material do relógio da vida, eu sou já quase uma relojoeira, eu não posso divulgar muito, porque como o livro está sendo montado, é um acordo de sigilo com a editora. Deve acontecer o final desse treinamento agora, no início do ano, aqui na América do Sul, em algum lugar, Paraguai, Argentina, Chile ou Uruguai, que eram... O Chile não estava lá, tá? Mas as outras 3, e aí eu falei que com certeza o Brasil iria se interessar para a gente acabar a formação, porque o Marcos, que é o puxador, né, o organizador do Relógio da Vida, ele é argentino e vem passar início do ano aqui, final do ano, a cada mãe na Argentina. Então, a gente pode tentar fazer aí um bem bolado para a gente terminar a formação. Junto comigo, fez uma moça do Paraguai, uma moça, todo mundo para cima, tá? Todo mundo lá para cima dos 50. O moço não tem ninguém. Uma do Uruguai, uma do Paraguai, 2 do México, não, 3 do México, uma moça da Colômbia, uma moça da Itália e 4 pessoas da Inglaterra e uma pessoa do Cairo, né, do Egito. O assessor do Cairo, o jesuíta do Cairo. Então, a minha proposta é fazer um piloto, uma adaptação, um piloto com a minha comunidade, Aprendizes do Coração de Jesus, para que a gente, não só para que eu possa mostrar a elas tudo, como já possa aplicar a ela, né? E, enfim, e aí posso fazer isso nas outras comunidades, porque o objetivo do relógio da família, do relógio da vida, é uma revisão de vida nos parâmetros inacianos com dinâmicas acopladas. Como eu sou da SPER, Escolas de Perdão e Reconciliação, tem algumas coisas semelhantes, algumas dinâmicas que eu já conhecia, que são comuns, né? Isso também facilitou e facilita. Uma outra coisa muito legal que aconteceu é que os filhos das pessoas que lá estavam, nós éramos 45 pessoas de 23 países ao longo do mundo, tinham atividades o dia inteiro, que nem nós, né? Então, no final do dia, eles mostravam as suas produções, eles não ficavam à toa. Então, na oração matinal, todos estávamos juntos no Cardoné, e depois eles tinham as atividades e no final do dia a gente se encontrava. Havia atividades noturnas, de cada CVX mostrando a sua, e eu confesso que eu não participei de nenhuma, porque eu saía do dia muito mexida, emocionalmente mexida,
muito pensativa e eu precisava de um tempo para aquilo decantar e entrar no meu coração. Então, não dava para receber mais nenhum tipo de informação. Eu precisava ficar sozinha, eu precisava de silêncio, eu precisava ficar quieta. Então, não participei das noites mexicanas, teve, enfim, uma única noite que eu logo depois do jantar, que eu participei, que foi a noite que as meninas organizaram, e eu paguei um mico, como não podia deixar de ser lá, com uma história que eu fui chamada para participar. É um bonequinho que tem que ensinar as crianças que não pode comer besteira, senão o intestino não funciona. E aí a história desse bonequinho espanhol é que ele come besteira e fica com prisão de ventre. Então, você tem que dar umas marteladas para ele conseguir evacuar. E aqui vos fala, foi convidada para dar umas marteladas. Então, assim, aquele mico, na frente de todo mundo, enfim, coisas que acontecem quando você é a única do seu país, né? Porque só tinha eu, quase todo mundo estava em duplo, então não dava para chamar, ou duplo ou trio. Aqui vos fala sozinha, o mico ficou para mim mesmo, né? Mas foi, enfim, foi a única noite que as meninas eu tinha que participar. Bem, que tenho eu para dizer mais sobre isso? Que eu vou começar, como já conversei com a minha grande amiga Sônia, que aqui se encontra, porque eu preciso do apoio dela para começar a aplicar na nossa comunidade, e aí montando sobre isso, vendo o que eu vou poder fazer com o apoio, isso é muito importante, com o apoio da CVX de Sevilha. A CVX de Sevilha vai me dar o material que eles prepararam para eu poder usar extraoficialmente, né? Então, elas aplicaram já em várias comunidades da CVX de Sevilha. Então, elas vão me mandar, né? Como se fosse o SERD lá, vai me mandar esse material. E aí eu vou mantendo o FENAT e a Ruth inteirados disso para a gente ir desenvolvendo, começar a fazer pilotos aqui no Brasil, aqui no Rio, e estruturando isso, a gente poder partilhar isso com o nacional, porque se tem uma certeza que a gente tem é que a gente, se estiver vivo, vai envelhecer. É isso. Obrigada. Muito bom, Isabel. Obrigado pelo relato. Vamos ficar muito curiosos depois para conhecer todos esses materiais, né? Acho que se a tua experiência foi tão profunda lá, acho que isso pode mexer muito com muitas pessoas por aqui, né? Acho que você trata também de um tema, de uma fronteira que é uma subfronteira, né? Dentro da fronteira das famílias, esse olhar para os mais idosos, que certamente interessa a todos nós da CVX. Diga, quer falar mais? Eu trouxe o livro, tanto do Relógio da Família, quanto o livro das 4 estações. Eu trouxe um eufemismo, porque quem trouxe foi minha amiga Gilda, porque a minha mala não cabia mais nada. Então, eu pedi para a amiga Gilda ir com a mala mais vazia para trazer meus livros, que foram muitos, né? Então, eu ia buscar agora na casa dela para poder mostrar as capas para você, mas essa intercorrência do papai não deixou. E esses livros, todo o material é em espanhol, tá? Mas, e justamente qual era o objetivo de trazer o Relógio da Vida e as 4 estações? É que disponibilizar, caso alguém se interesse, para que a gente possa desenvolver, ao meu modo de ver, pessoas capacitadas nessas 3 ferramentas, tanto no Relógio da Vida, 4 estações, como o Relógio da Família. Tudo isso existem treinamentos, os treinamentos podem ser online, tá? Então, isso tudo é uma questão da CVX Brasil, conversar com a CVX Espanha, a gente montar essas oficinas com os treinamentos. Inclusive, falei, o Fernando estava com um problema, o pai dele estava enfermo, então o Fernando só falou com a gente por áudio, né? Mas eu falei, inclusive, sobre a possibilidade da gente traduzir, porque nós temos várias pessoas, o Zé Pires é um deles, que é professor de espanhol, enfim, nós temos várias pessoas que são fluentes que a gente pode trabalhar, mesmo que não seja uma
uma tradução oficial, mas com a autorização devida da Universidade de Comilhas, a gente ter o que for necessário traduzido para o português para melhor aplicação. É isso. Legal. Acho que você traz também essa nossa encomenda, né? Então, todo mundo que vai enviado, né? A gente já responsabiliza por ajudar a disseminar, né? Então, a Isabel foi, a Gilda foi também, né? Depois ela vai ter um momento para um momento não, acho que vão ter vários aí também que o time de formação está pensando. E, enfim, acho que essa é uma responsabilidade nossa, né, de poder garantir que isso chegue a mais pessoas e não fique, né, com essa experiência só com a Isabel. Assim. Para a gente começar a nossa rodada de ressonâncias, pensei em 3 ou 4 pessoas partilharem um pouquinho das ressonâncias, daí a gente volta para Isabel, Estela e Elton comentarem, daí a gente faz mais uma segunda rodada, quem sabe, né? Entendendo o que ficou nos corações de cada um. Da minha parte, queria dizer que quando a Estela e o Elton trouxeram a fala deles, me remeteu muito à Assembleia lá do Líbano, né? E ao documento final que falava em mostrar abertura, compaixão, respeito e sensibilidade para as pessoas que pertencem a realidades familiares diversas, né? E que a gente possa pensar em processos de formação para casais e famílias em colaboração com outros organismos da igreja. Então, se por um lado o conteúdo é o mesmo, sim, né? Estela e Elton trouxeram essa disposição da igreja, e eu trago aqui da CVX Mundial em olhar para isso, talvez faltam ainda caminhos, né, mais claros de como fazer isso. Acho que isso ficou também nessa fala deles. E eu acho que nessa fala da Isabel reforça, como eu falei, não só uma fronteira para a qual a gente tem que trabalhar, assim, né, para com os outros, mas uma fronteira com a qual a gente tem que lidar enquanto CVX nacional, né, que também entra... temos muitos representantes nessa melhor idade, assim, né? E como que a gente dinamiza esse processo e faz com que esse relógio da vida continue andando com muita vitalidade, né? Quem quer partilhar um pouquinho dos sentimentos e ressonâncias sobre as falas, abra a palavra. Só abrir o microfone, a câmera e falar. Vou falar aqui então um pouquinho. Deixa eu ver. Opa. Estamos te vendo, agora não. Está me vendo? Pois é, não está. Agora sim. Então, tá bom? Eu vou falar aqui um pouquinho, nem é nenhum comentário, nem nada, é só para falar mesmo. Eu fico bem contente, assim, de ouvir os dois lados, porque quando uma época que eu fui coordenadora da CVX, eu tinha muito contato com o padre Luiz Correia, que é um padre da PUC. E eu lembro que eu comecei a conversar com ele um jeito de levar, né, o trabalho dele para a CVX. Algumas pessoas aqui, não sei se lembram, uma vez ele foi na CVX e colocou toda para a gente a dificuldade que as dificuldades que nós temos, eles também têm, né? Então, é uma via dupla de dificuldades. E, naquela ocasião, ele, na missa final, ele foi lá, fez tudo, falou, Ilô, mas na missa final, todos vêm assistir a minha missa, não tem problema. Né? E, naquela ocasião, até a gente viu algumas pessoas que eram da CVX e que faziam parte daquele grupo. Mas aquilo foi assim um flash que não foi adiante, né? Então, mas você vê que as coisas estão se abrindo e parece que vão chegando mais, a gente vai conhecendo mais pessoas, sejam pais, sejam os filhos,
que estão nessa nova formação aí de família, ou jeito de ser, etc. e tal, que eu acho que a gente, como CVX ou como cristãos, né, a gente tem que fazer o nosso coração e abrir os nossos olhos para esse lado. Então, isso aí causa, assim, uma alegria, porque é um caminho que está se abrindo, né? E no caso da Isabel, eu fiquei muito contente, até já mandei uma mensagem para ela que eu me coloco à disposição como cobaia, né? Na questão dos idosos. Estou à disposição para fazer um treinamento, para a Isabel me fazer o estágio, né? Porque também isso é uma coisa, quando a gente está aí, como vocês, mais jovens, a gente não pensa muito isso. E agora eu acho que o número de idosos aumentou muito, né? A minha comunidade, por exemplo, a mais nova tem 70 anos, a mais idosa tem 86, quer dizer, a CVX tem as comunidades estão envelhecendo, eu não sei até quando chegaram a atingir essa idade, mas cada vez. Então, a gente tem que pelo menos se preparar, né, no sentido de acolher, né? Bom, e agora? O que a gente vai fazer? Como questão até de atividades, coisas que as pessoas não conseguem mais ir. Na minha comunidade é uma luta. Eu acabo que mesmo estando no meio, eu tenho 75 anos, quer dizer, estou no meio das 70 e de 86, mas você, ao mesmo tempo, você compreende. Não, aquela pessoa não é mais isso, né? A cabeça, o coração até querem, mas o corpo não tem mesmo a disposição. Então, eu achei isso aí, o que a Isabel trouxe também, uma boa coisa que a gente tem que fazer rapidinho, né? Botar em prática, porque mais idosos vão aparecer, com certeza. É isso aí. Mas, se Deus quiser, ainda nesse semestre. Falou. Não pode botar estagiário na frente, hein? Eu queria falar... primeiro que eu faço parte da Pastoral Familiar aqui no Rio de Janeiro, pelo menos desde 2003, 2004. Né? Eu fiz a capacitação quando eu morava em Macaé, e depois, vindo para o Rio, fui convidada para ficar lá na paróquia, a gente faz a preparação dos noivos. Na minha paróquia é um pouco atípico, porque eu não tenho assim, um grupo de casais, um grupo de famílias. Somos 2 casais com outros que a gente foi formando, que ajudam e tal, mas o que é mais forte lá é quando tem a necessidade de preparar para os noivos. Então, a Sheila e o Elton estavam falando aí, a Estela e o Elton, do encontro lá de Curitiba, e a pastoral familiar realmente ela é muito forte no Brasil, ela tem muitos bispos, padres, apoiadores. Aqui no Rio ela tem uma conotação, a meu ver, um pouco fechada até. O perigo é ficar só entre eles, né? Não se comunicar com as outras pastorais da paróquia. No guia de formação da pastoral familiar, era para ser assim como se fosse uma líder da pastoral de conjunto, das paróquias e dos movimentos e tudo mais, né, com as outras pastorais. Mas em muitos pontos ela não conseguiu deslanchar. Então ela se fechou um pouquinho em grupos de casais. Agora, depois do Amores Letícia, a gente vê uma amplitude maior. Inclusive, isso que a Elô estava trazendo, né, a preocupação com a população, os companheiros LGBTQIA+. Eu me lembro que em 2007 eu participei do congresso aqui do Rio de Janeiro e um casal deu um testemunho muito bonito, que lá do Nordeste, não me lembro agora qual era a cidade, que eles tinham... o filho deles era gay, tinha conversado com eles, e que eles foram falar com o padre na paróquia que eles iam deixar as pastorais porque não condizia. O padre chamou a atenção deles e falou: nada disso, tem nada a ver, vocês vão continuar aqui fazendo o que vocês fazem, que isso não é defeito, isso não é problema nenhum. Então, já se via assim, um acolhimento muito bom disso.
E acho que de lá para cá, e depois com Amores Letícia, a coisa até está se abrindo um pouco mais. Eu tenho muito contato com eles aqui, do vicariato, da própria arquidiocese. E com relação ao que a Isabel falou, Isabel, estamos juntas. Também quero fazer o treinamento, estamos aí, o que você precisar, porque realmente é uma realidade que a gente está vivendo já tem algum tempo, né? E nós estamos chegando lá, com a graça de Deus, né? Tá bom? E é isso. Eu vou partilhar um pouquinho do que a Sônia, né? Sônia e Isabel e o casal falaram. O que está dizendo, o que foi feito, dito pelo Papa, a insensibilidade, e ao mesmo tempo ela falou parar para escutar. Então, é isso que esse padre fez, parou, escutou e encaminhou, ou seja, não ficou insensível à situação. E isso que a Isabel está trazendo é muito importante, é muito atual, porque, de modo geral, a CVX e a população geral com que lidamos, que não CVX, também está envelhecendo, né? Envelhece, lógico, mas tem muito, né? Muito idosos e, como a Isabel disse aqui, idosos, terceira idade, idosos, enfim, né? Preciso desses cuidados, preciso de parar para escutar, para ouvir, para guiar, de modo geral, nessa comunidade. É isso que eu quero dizer. Obrigada. A Elma pediu que eu mostrasse os livros. Então, eu fui lá no brinde que a Isabel deixou comigo, que eu vim trazendo, e vou mostrar para vocês. Dá para ver? Esse é o relógio da família. E esse aqui é as 4 estações. Para cá, para lá. Minha motricidade aqui é meio complicada. São livros em espanhol. Eu acho que eles não têm ainda a tradução para o português, né? Como a Isabel falou. Agora, eu na semana seguinte do encontro da Isabel, eu estava em Manresa para o Encontro Mundial de Formação, né? E fiquei muito impactada com a quantidade de pessoas comprando esse livro, O Relógio da Família. Muita gente, tanto aqui da CVX latino-americana, quanto pessoas que estavam a passeio lá, que não estavam no encontro, porque o santuário é aberto, então muitos peregrinos, muita gente conhecendo e indo na lojinha procurar o livro. Então, eu achei, assim, me parece que é algo que está se expandindo, né? Eu achei muito interessante. Tá mostrado, depois ela vai passar aí as coisas que tem nos livros para vocês. Não li, porque também não quero, quem sabe, um dia fazer parte desse treinamento também. Mas carregou-os, muito importante. Aqui estão, porque você os carregou. A Cirineu que carregou, ajudou a carregar a cruz do conhecimento. Mais alguém para essa primeira rodada de ressonâncias? Oi, boa noite. Eu sou Adriana, aqui da pré-comunidade CVX Nossa Senhora do Caminho. Gostei muito, mas queria fazer uma pergunta para a Isabel. Isabel, esse trabalho que você pretende começar são só para membros da CVX ou também pode abarcar pessoas de mais idade que ainda não têm comunidade, que ainda não são membros da CVX? Então, olha só, na verdade, eu vou fazer a oficina completa, são 6 manhãs, 6 períodos, né? Então, 6 manhãs, 6 de 4 horas, tá? Só para a gente ter uma ideia. E o ideal é que tenha entre elas um intervalo de uma semana, no mínimo uma semana, mas o bom é que fosse semana sim, semana não, quer dizer, 15 dias, tá? Porque há algumas coisas que se continuam a fazer em casa.
Nesse momento, que ainda não tenho o livro e que eu não estou totalmente capacitada, formalmente capacitada, eu já me sinto capacitada para aplicar, mas não estou formalmente capacitada, e isso, a CVX da Espanha é muito rigorosa. Eu fui autorizada a fazer um piloto com a supervisão da CVX de Sevilha, tá? Para a CVX Aprendizes do Coração de Jesus. Então, quando eu fizer esse piloto, esse material que eu vou elaborar com o apoio da CVX da Espanha, ele será multiplicado. Tá? Sim. Tá? E aí, quando ele for multiplicado, ele não precisará ser aplicado só com pessoas da CVX. Ele poderá ser aplicado com pessoas da CVX e convidados. Tá? Só que ele é uma oficina de médio prazo, entendeu? Se você for imaginar que é semana sim, semana não, para dar 6, nós vamos levar 12 semanas. Nós estamos falando de 3 meses. Quer dizer, ele é uma coisa de médio prazo. Tá? E o Marcos faz muita questão de colocar que esse intervalo é ganho, porque ele é intervalo para reflexão daquilo que foi trabalhado. Tá? Tá bom. Obrigada. Mas tudo isso será planejado devidamente com o SER, né? com a Ruth e com o SEM. Mas para eu poder propor alguma coisa, eu tenho que ter minimamente esse material, que eu já combinei com a Sônia, que vamos começar a trabalhar aqui na nossa comunidade, como um piloto. Que aí eu posso fazer, ajustar, corrigir num ambiente mais... um ambiente verdadeiro, mas mais controlado. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada, Tá certo, né? Porque o nome da comunidade é Aprendizes. Então, a gente faz o piloto, faz dos aprendizes as cobaias aí da Isabel. Boa noite. Aqui é o Padre Agnaldo, Curitiba, assessor da CVX aqui, Comunidade Medianeira. Fico muito consolado em escutar essas partilhas de vocês, a partir das vivências. E nós iniciamos aqui um trabalho com as famílias. E ao marcar esse grupo aqui, encontrar para pensar o que a gente tinha pretensão em fazer, né, a partir das celebrações aqui do colégio, com as famílias, depois apareceu o que a gente vai fazer, né, como a gente pode se organizar. E antes mesmo da gente saber da experiência de vocês na Espanha, a gente já pensava um pouco no relógio da família, familiar, né? Então é muito bom, assim, eu acho que o espírito vai soprando e vai conduzindo e as coisas estão conectadas. Então, ao escutar vocês, acho que dá uma consolação e, ao mesmo tempo, aponta caminhos possíveis. Não sei, mas eu acho que também é importante a gente verificar na CVX de Portugal que talvez esse material já esteja traduzido também lá, né? Na página da companhia... Não está. Não está. Né? Não está. Eu perguntei tudo isso, não está, porque como foi publicado por livro, agora, para ser traduzido, tem que ser com copyright autorizado. Então, agora, o processo de tradução não é assim tão simples, porque tem algumas regras de publicação para ser traduzido. Mas é possível, mas não está traduzido. Mas só que lá eles já fazem também as experiências, né? Pelo menos descreve isso, eles explicam os passos. Sim. Eu estava vendo na página. O relógio da vida, ele começa lá em 2017, tá? No Chile, e já esse material já existe, mas totalmente formatado, ele acabou de ser formatado pela Universidade de Comilhas. Entendi. E o relógio da família também, mesmo? O relógio da família desculpa, eu falei errado, o relógio da vida. O relógio da família é isso que eu acabei de falar. Tá? O relógio da família, ele hoje é formatado nesse livro. Mas existem, na CVX do Chile você vai ver, não sei da de Portugal, mas na CVX do Chile você vai ver, porque muita coisa foi feita. Eu estive também em Portugal e já acontece, já tem
ele já tem vários grupos. Sim, os já foi formado muito relojoeiro. Os relojoeiros... Talvez, através da CVX em Portugal... Tem no México, tem no Chile, tem na Argentina, tem no Paraguai, tem na Colômbia, tem... Agora me esqueci, tem um outro país da América Central. Relógio da Vida já tem muito, da família, desculpa, já tem muita gente formada dentro da CVX, tá? Mas não a tradução do livro. Pode ser o material que deu origem ao livro, provavelmente é isso. Mas é um bom recurso aí, né, Padre Ignaldo, para a gente poder trabalhar com as famílias. Acho que esse é um ponto que a gente poderia pensar enquanto CVX, né? Aqui no Sul, então, em Curitiba, a gente está olhando para isso, dentro do Colégio Rio de Janeiro, por essa iniciativa do Secretariado das Famílias junto com o colégio, o Padre Ignaldo puxando essa questão, mas de repente pode ser uma oferta que a CVX possa fazer para os colégios onde a gente tem presença, assim, né? Então, lá na Bahia, o Lula está por aí, no Rio, São Paulo, enfim, a gente pode passar por esses processos, né? E assim como está começando no Rio com relação ao Relógio da Vida, que vai começar agora, né? A gente pode, talvez, a partir da família, também fazer um projeto piloto aqui, né? E a partir da experiência, perfeito, compartilhar com as demais comunidades. Excelente. Queria voltar para a Estela e para o Elton, não sei se eles têm algum comentário a partir das ressonâncias. A Isabel já foi comentando enquanto o pessoal falava, mas volto aqui para a Estela e para o Elton, não sei se eles querem acrescentar algo. Acho que assim, o que fica assim para mim é muito forte essa necessidade de mão na massa mesmo que a gente tem hoje, né? De não viver esse fechamento, né? Onde se fala muito, mas não consegue avançar com atos concretos e o que ficou muito nítido assim lá no Congresso, nós não fazemos parte de pastoral familiar, nós somos do secretariado das famílias da CVX e fomos lá como tal, né? Então não temos assim, eu vejo que o trabalho da pastoral familiar fica muito ali em cursos de noivos, em cursos de batizado, e pouco se olha realmente com atos concretos para acolhimento de casais homoafetivos, acolhimento de casais em segunda união, acolhimento de separados, enfim. Então, eu acho que, para mim, assim, foi uma confirmação do meu chamado, me sinto muito chamado nessa fronteira, para mim foi uma confirmação de ver que tem bastante coisa aí para a gente estar caminhando, e, enfim, vamos lá. Eu acho que foi importante, assim, e acho que a gente tem que procurar, para mim foi uma lição, assim, de a gente procurar ser autêntico e cristão em todos os ambientes, né? Em qualquer situação, e se posicionar realmente como cristão em frente às minorias e tentar realmente fazer um processo de transformação na igreja, né? E realmente, que nem você falou assim, meter a mão na massa. A gente não vai ser, muito provavelmente, o casal mais amado da pastoral, mas provavelmente a gente possa ser, talvez, os que mais cutuquem, mais coloquem as situações de... Porque a gente é um casal de segunda união, né? Então, a gente passou por isso, a gente sabe as dores desses casais, a gente já viveu isso na pele. Então, acho que a gente tem propriedade para poder trabalhar com esses temas mais críticos, assim. E, assim, o apoio da comunidade, de todos vocês, da CVX, do secretariado, acho que isso nos dá combustível para a gente ir com essa luta para frente, né? Mas de forma muito autêntica, né? Sendo bem autêntico em todas as redes e ambientes que a gente vai estar trabalhando, né?
Isabel quer complementar com algo mais? É uma coisa que eu acho que foi a Estela que falou, e isso ficou sempre muito claro desde Amores Letícia e no primeiro encontro, e a experiência que a gente viveu agora no segundo encontro, a família é aonde nascem as vocações, a família é aonde tem que ocorrer o primeiro acolhimento de qualquer diversidade, se é que hoje existe um padrão, né? Então, o acolhimento daquele que se divorcia, o acolhimento daquele que é casado em segunda núpcia, o acolhimento daquele que fica viúvo, o acolhimento daquele que é mãe ou pai solteiro, acolhimento daquele que tem uma escolha, uma opção sexual diferente. Então, é na família aonde a gente deve ter o primeiro suporte para tudo. É onde a gente aprende a rezar, como o Papa diz, é onde a gente aprende a amar e ser amado, onde a gente aprende a confiar, a estabelecer valores de vida. Então, tudo começa pela família, tanto que a família é o alvo do mau espírito. Né? A desintegração da família é por onde onde o mau espírito começa a atuar fortemente e tudo o que ele consegue movimentar na Terra. Então, com certeza, a pastoral da família é o cerne, dali, é de uma boa preparação para o casamento, entender o significado do que é aquele matrimônio que vai se viver, é o acolhimento dos primeiros, segundas, terceiras, enfim, uniões, e todas as diversidades possíveis. É na família. Né? Então, e os idosos, agora, né, acabou a catequese do Papa sobre os idosos, fazem parte da família, foram eles que nos geraram. Né? A vida veio deles. Então, eu estou abraçada com o projeto da família, só que, pelo que eu rezei, me cabe esse pedaço mais difícil para mim, que são os idosos. Que Deus me capacite para isso. Peço àqueles que puderem rezar uma Ave Maria por mim, para que eu possa ser aberta para fazer esse serviço que Deus está me pedindo, que não é o meu natural. Obrigada. Isabel, falo pela minha experiência. Também tive tanta relutância quanto você. Achei que nunca teria jeito para trabalhar com idosos. Até que um dia, num desses exercícios da vida que a gente faz aí de 8 dias, o Senhor me fez um apelo. E eu deixei esse apelo ressoar. Então, fui fazendo a experiência. Comecei devagarinho. Não temos pastoral dos idosos aqui em Salta, cidade onde eu moro. Talvez tenha em outros locais. Também não me preocupei em buscar isso. Eu apenas fui seguindo o apelo. Né? Encontrei ainda resistências, até que um dia fui para uma casa de idosos para conhecer as pessoas, para conversar. E a partir dali eu vim. O meu projeto de vida ali naquele retiro foi de visitar no mínimo 2 idosos por mês. Comecei devagarinho, né? E a experiência que a gente vai fazendo nesses encontros, ela foi crescendo. A pandemia me suprimiu isso, né? Me proibiu isso. Eu estou retomando agora. Mas a experiência que a gente faz nesses encontros, a riqueza que a gente consegue, alcança, é tanto maior para nós, como em todas as outras atividades de generosidade que a gente faz, né? De entrega amorosa que a gente faz. Quer dizer, o maior beneficiado somos nós mesmos. Não que os outros não sejam, mas Deus coloca as coisas nos devidos lugares. Hoje eu transito por diversas casas aqui na cidade, casas geriátricas. Tivemos necessidade de colocar minha sogra nessa casa geriátrica, que é uma pessoa extremamente difícil de lidar, Ela se socializou maravilhosamente. Eu acho que a gente tem caminhos. Deus vai mostrando os caminhos. Né? Minha irmã foi por opção para uma casa geriátrica.
Aos 88 anos, ela disse, não, eu não consigo mais ficar sozinho em casa. Já não dá mais. Enquanto eu pude, eu fiz. Agora eu quero ficar. Eu não quero ficar com filho, não quero ficar com meu irmão nenhum, e todos nós abertos para os filhos. Então, eu acho que Deus vai mostrando os caminhos. Basta a gente estar aberto a isso também. Então, não tenha medo da resistência. Dá tempo a Deus. Deus tem seu tempo e nós também temos o tempo de acolher a vontade de Deus também. Obrigado. Obrigada, Ailton. Obrigada pela partilha. Bem, mais alguém? Olá, El. Eu queria falar um pouco, né, sobre tudo que eu estou ouvindo, né, tudo que está acontecendo. Tá claro, né, que é um momento de conversa sobre pessoas da CVX que assumem seus compromissos junto ao nosso carisma para avançar, né, em experiências de formação, tanto especialmente Isabel, Estela e Elton, mas também a Gilda, né, que chega também recentemente, e essa comunhão aí me deixa bastante, né, satisfeita com esse papel de mediadores, né, que nós da SEM vamos tendo, né, e com essa repercussão que vocês já trazem na fala, não só de apresentar a experiência vivida nesses eventos, mas de também já vir com a disposição do à frente, né, da missão que vem, né? E aí, Ana, ela está sempre fazendo uns recortes, né, das falas de vocês, colocando aqui no chat, né, alguns deles, vou ler um, né, quando ela coloca aqui, as pastorais precisam de pessoas autênticas, que não tenham melindres, mas empatia, compaixão, né? E aí, tanto vem esse ressaltar, né, missionário, a partir dessa experiência de formação da Isabel, no chamado para um trabalho com idosos, como também Elton e Estela, com esse chamado, essa abertura de olhares sobre si e sobre, a partir da experiência própria, né, de casal, o que é que podem contribuir também para a igreja, né, dentro da pastoral da família em especial, ressaltando o acolhimento, a compreensão, né, a ampliação do sentido de igreja, de santidade, de cristandade, né, em relação a diversas estruturas, a diversidade, né, de famílias que se apresentam. Então, assim, eu acho que cabe... A gente tinha uma ideia, né, de aproveitar um pouco esse nosso momento para fazer um envio específico de algumas pessoas, certo? Mas quando vai acontecendo a conversa, né, eu acho que eu vou apresentar as pessoas primeiras que a gente tinha pensado e o projeto que vem para elas, né, digamos assim, mas também chamar a todos para um envio coletivo. Então, a formação, ela anda junto com a espiritualidade, né? Então, a gente se forma para poder apresentar, né, transparecer a nossa espiritualidade, tanto para fortalecer aqueles que são da CVX e trazer outros também para se juntar à nossa família CVX, quanto também para tantos outros que puderem se aproveitar nos seus cotidianos, né, dessa vivência, que a gente possa contribuir nas missões. Então, além desses queridos e queridas, né, que assumiram as propostas formativas, né, nós também temos, né, a composição de uma equipe de espiritualidade dentro da CVX. Né, aqui, né, são 3, né, queridas, né, que é a Rosângela, a Ceci e a Marília. Né, a Marília teve um imprevisto, não pôde estar conosco, né, e aí eu queria que as duas, pelo menos Ceci e a Rosângela, dissessem algumas palavras, né, porque elas estavam nesse anseio, né, de que fossem apresentadas a vocês, porque elas querem ter, né, ser demandadas, né? Elas querem se unir nesse grande projeto, né, de missão de CVX, junto com todos nós,
que vamos nos formando e nos desenvolvendo. Ceci? Está no mudo ainda? Escutam agora? Agora sim. O fone não funciona bem, esse aplicativo. Mas eu queria aí só dizer que a gente está começando aí esse trabalho, né? Essa missão, um pouco querendo, antes de propor alguma coisa, acolher as expectativas, né? Das pessoas em relação à espiritualidade, né? Então, nesse sentido, a gente está planejando aí a possibilidade de algumas conversas, né? A gente estava trabalhando um pouco isso, né? A espiritualidade inaciana, ela é uma espiritualidade que inclui, né? Uma conversação espiritual, né? Então, a gente queria aí começar esse nosso trabalho escutando as pessoas num clima de conversação espiritual, né? Então, é um pouco isso. Uma conversa onde a gente possa, de fato, vivenciar essa liberdade, né? Que a espiritualidade nos oferece, né? A gente está vendo nesse dia, né, onde o tema foi a família, como a maneira que a CVX está olhando para a família ou vivenciando as relações familiares estão já muito marcadas pela liberdade, né? Então, faz 30 anos que eu estou na CVX e hoje vejo essas partilhas feliz porque a gente percebe que a CVX se transformou, né? Se transformou e está aberta a uma vivência dessa espiritualidade naciana que tem no seu coração aí o discernimento, então por isso ela nos faz livres, né? Acho que é um pouco isso, que a gente está aí trabalhando e quer aí oferecer em forma de serviço, né? Muito bom. A Rosângela cedeu a palavra para a Ceci, né? Disse que está no trânsito, não vai poder falar, né? Mas era um anseio delas três, né? A Rosângela, a Ceci e a Marília, né? Que fossem apresentadas, e estão corretas, né? Fossem apresentadas oficialmente, enviadas, né? Para esse trabalho maravilhoso, né? E além delas, aqui nesse momento, nós temos algumas representantes também da equipe de formação, que é a Gilda, a Patrícia, a Célia, não sei se eu vi mais alguma das meninas, né, e que já vão se unindo, né, a Gilda já faz meio que essa ponte, né, de conversa com a formação, né, e deve também se unir no diálogo junto com as três da espiritualidade, a Ana Cristina. Tá. Gilda quer falar alguma coisa? Ou alguma da Patrícia ou Célia? Não, só dizer que tem um encontro de Manresa traz algumas novidades para a gente, né? Semana que vem a gente vai ter uma reunião para eu poder partilhar também com eles, que eu ainda não partilhei com a equipe o que foi, o que temos assim de demanda e de possibilidades pela frente. Aí, depois dessa reunião, a gente divulga as novidades. Tá bom? Então, que as equipes de espiritualidade das regionais, né, deem as mãos para a equipe de espiritualidade nacional que se apresenta,
né, e que vem com todo o amor e todo o compromisso e toda, né, todo o pedido de oração e disponibilidade, né, para estar contribuindo, né, com a propagação, né, digamos assim, da nossa espiritualidade, né, a divulgação, a experimentação por outras pessoas e por nós mesmos da nossa espiritualidade. E aí é o que eu estava dizendo antes, né, que na verdade os envios eles acabam nesse momento sendo para todos nós, né, dentro desse diálogo sobre família, todos nós com nossas famílias, todos nós, né, pensando a vocação que Elton e Estela estavam colocando, né, que parte da família, não no exemplo que eles trouxeram para as vocações sacerdotais, mas para tantas vocações nossas, tantos direcionamentos missionários nossos vão muitas vezes partir daquela experiência primeira que vem do nosso núcleo familiar. Então, que nos sintamos todos e todas, né, enviados nos nossos caminhos e que recebamos, né, a bênção de Deus, e que a gente se sinta realmente unido, fortalecido e apoiado, cada um na missão do outro, que vai se apresentando, né, junto a essas várias perspectivas de trabalhar e vivenciar em favor de uma família cristã, acolhedora, né, humana, realmente. Tudo bem. Alguns recados paroquiais antes da gente encerrar. Então, a gente está nos finalmente aí de organizar a próxima live. Queremos trazer aí uma análise de conjuntura para embasar os processos de discernimento eleitoral também. Deve acontecer aí na terceira ou quarta semana de setembro. Estamos falando aí com algumas pessoas. A gente... Nossa, agora me perdi do que eu ia falar. Estarei em Campinas, né, representando a SEM no próximo final de semana para a Assembleia Regional de São Paulo. Então, rezemos todos por esse processo, né, da Regional de São Paulo. Todas as regionais que também estão em processos eleitorais, né, então Regional Rio, estive 2 semanas atrás lá no Rio. Tem Brasília também passando por processo eleitoral. Então, acho que a gente reza aí por essas vocações que a gente precisa sempre manter. Mas sempre olhando para essas nossas fronteiras, para essas nossas missões, né? E certos de que precisamos sempre pensar em como ser mais acolhedores e utilizar da linguagem da sabedoria para fazer essa acolhida. Lembrar que a igreja nasceu de uma família, né, a família de Nazaré, e é composta principalmente por famílias. Então, esse tema sempre vai estar na nossa prioridade, assim, para que a gente nunca o perca de vista. E já que a gente tem tantos envios, e já que a gente tem um padre entre nós, a gente queria pedir para o Padre Aguinaldo dar a bênção pro nosso, e enviar todos nós nessa missão. Pode ser? Tá por aí ainda, Padre Aguinaldo? Topa? Ih, peguei ele no pulo aqui, perdi. Tá aí. Então, quantas coisas boas, né? Quantas novidades com vocês. A gente fica muito consolado. E já no finalzinho deste mês das vocações. Então, agradecer a Deus por fazermos parte dessa grande família, pela missão que temos no mundo, principalmente na igreja nesse tempo. Filhos e filhas de Inácio, que estejamos atentos aos sinais que o Senhor nos envia, como nós refletimos durante um ano o tema do ano inaciano, que possamos ver sempre novas todas as coisas em Cristo, e com esse espírito criativo
contribuindo para o reino de Deus, através desses nossos trabalhos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos acompanhe sempre. Graças a Deus. Tudo bem. Boa noite. Abençoado. Uma coisa boa também foi ver aqui a professora Cici. Tanta gente querida, né? Neste Brasil. Venham a Curitiba. Muito obrigada. Venham a Curitiba nos aquecer. Obrigado. Beijo a todos. Boa noite. Beijo. Pessoal, obrigado. Obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. É sábado, Renato. Até, Ailton. O Elton teve que sair porque é o aniversário da minha sogra. Então, tá cheio de gente aqui. Eles estão com um bolo lá. Eu vai atender ela, por favor, deixa que eu fico aqui, eu falo pro pessoal. Então, agora eu já vou lá também dar um abraço que tá com ela. Pra ela não ficar... Você voltou desse encontro diferente, Stella? Com cabelo diferente? Amanhã a gente fala sobre isso. Tá bom, falamos. Beijos para vocês, tá? Obrigada. Até mais. Bom aniversário. Tchau, tchau. Tchau, Célia. Tchau, gente.